Olá! Para você que não me conhece, o meu nome é Samuel e esse é o mais novo canal de entretenimento do YouTube. Para você que ainda não é inscrito no canal, rola um pouco a tela aí para baixo e clica no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo. E não esquece de dar aquele gostei. O vídeo de hoje envolve um pouquinho de crença, religião e coisas científicas. É baseado em fatos reais. Hoje irei falar sobre o mito chupa-cabra. Para você que nasceu entre o século 20 e 21, já deve ter ouvido falar bastante a respeito desse ser. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. As primeiras aparições do mito chupa-cabra aconteceu em Porto Rico, na década de 1950. Porém, o maior número de concentrações e relatos desse caso aconteceu na cidade de Canovanas, em 1995, 45 anos depois da primeira aparição. Ele se alimenta basicamente de animais domésticos, como gato, cachorro, vaca, ovelha, galinhas e a famosa cabra. Daí o nome chupa-cabra. Após os anos de 1995, devido àquela massa de relatos que aconteceu durante aquela época, o mito chupa-cabra se espalhou pelo resto da América do Sul, passando pelo México, Estados Unidos, Chile e chegando aqui, no Brasil. Muitas pessoas acreditam que o chupa-cabra nada mais é do que um animal que foi esquecido por algum alienígena, que veio para cá realizar alguma expedição. Esses alienígenas acabaram deixando, sem querer, esse bichinho de estimação, que simplesmente virou um mito conhecido por todo o planeta. O ufólogo Carlos Alberto Machado, do Centro de Pesquisa Exobiológica, que estuda a vida em termos cósmicos aqui na Terra, de Curitiba, relatou ter avistado um OVNI. Isso nos momentos em que acontecia ataques do famoso chupa-cabra. Experimentos do governo. Para alguns estudiosos, o chupa-cabra nada mais é do que um experimento do governo, uma mistura de alienígena com um animal, ou seja, um cruzamento entre essas duas espécies, que acabou sendo realizado com bastante sucesso, porém a tal criatura fugiu do seu cativeiro. Já o jornalista Jorge Martins, ele fala que nada mais é do que um ser humano que sofreu mutações, sofreu com armas químicas dos Estados Unidos, lá em Porto Rico. E esse ser humano que sofreu com essas substâncias químicas acabou escapando do seu cativeiro. Filho do demo. Pode acreditar que muitas pessoas acham que o chupa-cabra nada mais é do que um demônio. Muitas pessoas relataram que nos locais onde encontraram aquelas vítimas mortas havia um grande cheiro de enxofre. Para você que não sabia, o enxofre nada mais é do que o cheiro preferido do Satanás, do demônio, do capiroto, como você quer chamar. Mas como realmente o chupa-cabra era? Pessoas que dizem ter visto o chupa-cabra dizem que ele era bípede, tinha duas pernas, olhos vermelhos e brilhantes, parecido com os olhos de uma mosca. Tinha um corpo acinzentado e meio escamoso devido à sua pele ser grossa. Possuía a cabeça oval e espinhos que desciam do seu crânio até a sua cauda. A mão dele tinha apenas 3 garras. Relatos de pessoas afirmam que a criatura tinha entre 1,30 m a 1,70 m. Quando esse animal corria, ele dava a impressão de que era um animal quadrúpede, de 4 patas. Na hora dele correr ou fugir do local, ele usava as 4 patas que ele possuía, dando a ele incrível velocidade.
O chupa-cabra chegou aqui no Brasil nas décadas de 1997. Foi relatado pela primeira vez em Campina Grande do Sul, no Paraná, na mesma cidade onde foi avistada o OVNI, pelo ufólogo Carlos Alberto Machado. Daí ele se espalhou para a região sul, chegando até no interior de São Paulo. Técnicos do zoológico de Curitiba afirmam que as perfurações que foram encontradas no pescoço daquelas vítimas afirma que nada mais era do que marcas de animais caninos, como lobos, raposas, jaguatiricas e até mesmo cães selvagens. O jornalista Jorge Martins também relatou que naquela mesma época em que aconteciam aqueles casos de aparições do suposto chupa-cabra, estavam ocorrendo também muitos cultos satânicos. Aquelas pessoas que faziam os cultos satânicos matavam os animais e retiravam o sangue deles para fazer o seu culto. E como o chupa-cabra estava em alta, o bichinho acabava tomando a culpa de tudo. Certo dia, um corpo de um suposto chupa-cabra foi encontrado e o ufólogo Redford ficou sabendo. Esse ufólogo nada mais era do que uma pessoa que estava louco para descobrir o que realmente era o chupa-cabra. Logo quando ele ouviu que tinha encontrado um corpo de um suposto chupa-cabra, ele ficou feliz, porque através do DNA do tal animal, ele iria descobrir se realmente era um chupa-cabra ou um outro animal que estava com a fama toda. No DNA constou que o famoso chupa-cabra nada mais era do que um cachorro do mato que estava com a sarna infernal por todo o seu corpo, que dava a aparência dele ser cinza e ter a pele bastante grossa. Então, o chupa-cabra não se passava de um cachorro do mato que estava se alimentando de criações daquela época. Mas como tudo isso se espalhou por toda a América. Para você que não sabe, a sarna é uma doença altamente contagiosa que pega tanto de animais até seres humanos, entre crianças e adultos, não importa a idade. Como muitas espécies de cães vivem em conjunto, alguns cães que possuem a sarna acabam sendo descartados da alcateia. Então eles passam a viver sozinhos, ou seja, a depender de si próprio. E o fato do mito chupa-cabra ter crescido tanto é por causa que as pessoas acreditam em muitas coisas que ouvem e acabam dando ouvido a isso e fazendo com que a lenda cresça cada vez mais. Com isso, pessoas que são de fato ignorantes acaba sendo um meio de comunicação para outras. Isso acontecendo há tantos anos atrás, hoje ainda existem muitas pessoas que dizem que o chupa-cabra é verdade. Mas será mesmo? Os animais também que foram sugados o sangue também foram explicados por Redford. Ele afirmou que não fica surpreso com a ação dos cães do mato. Muitas das vezes os cães do mato eles acabam matando a sua vítima e simplesmente saem dali, sem ao menos tocar em sua carne. Você acha que o chupa-cabra é realmente verdade? Ele realmente existiu? Para você que tem dúvida, que acha que ele existiu ou que ele não existiu, comenta aqui embaixo que eu vou estar satisfeito em estar respondendo esses comentários. Fale o que tá bom e o que tá ruim a respeito do vídeo. Eu ficarei muito agradecido em ouvir críticas e sugestões para melhor desempenho. Então, obrigado, fique com Deus e valeu!